Bom dia, que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que cada um de nós seja guardado junto dele em paz. Mais uma vez, aqui no céu, aqui no Congresso Espírita de Uberlândia, e parabenizando os organizadores pela qualidade do evento, pela organização do evento, e parabenizando a Rádio Web Fraternidade pelos seus 10 anos, pelo seu tempo de divulgando essa mensagem espírita, levando o bem, como eles dizem, o bem na internet. Então, parabéns ao Rubens e a toda a equipe da Rádio Fraternidade. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa proposta que nos foi colocada da 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um ponto que nós gostaríamos de refletir é porque nós temos duas bem-aventuranças muito semelhantes. Nós temos 9 bem-aventuranças, 7 elencando virtudes e as duas últimas falando das perseguições. E na 3ª bem-aventurança, nós temos lá, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Depois, na 7ª bem-aventurança, nós temos bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é ser pacífico? O que é ser pacificador? São duas coisas distintas? Creio que sim, porque senão não teríamos duas bem-aventuranças indicadas. E se nós observarmos, não é o objeto do nosso estudo, mas se nós observarmos as bem-aventuranças, elas formam uma escala ascensional de virtudes, que começa na humildade e vai até a pacificação, de maneira tal que a virtude da frente não se conquista sem ter conquistado a virtude anterior. Ou seja, bem-aventurados os que choram, não tem efeito se antes não estiver desenvolvido ou desenvolvida a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres pelo espírito, bem-aventurados os humildes. Sem a humildade não se entende o sofrimento, não se entende o choro. Depois nós temos aí sim a 3ª bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois não se desenvolve a mansuetude sem antes a humildade, sem antes a ideia da resignação, que está lá na 2ª bem-aventurança. E assim segue, de maneira tal que a 7ª bem-aventurança é bem-aventurados ou os pacificadores. Se o pacífico, bem-aventurados os pacíficos, estão ou está na 3ª bem-aventurança e pacificadores na 7ª bem-aventurança, significa que ser pacífico é um degrau para ser pacificador depois. E o que é então ser pacífico? É não devolver o mal. E o que é ser pacificador? É promover o bem. E ninguém dá aquilo que não tem. Não tem como ser pacificador se não trouxer em si a paz. Ninguém pode promover a paz se não cultivar em si o senso da paz. E aí nós entendemos por que nós temos algumas questões do Livro dos Espíritos que vão nos falar de melhoramentos, como a última questão do Livro dos Espíritos, a 1019, quando se pergunta se o reino do bem jamais terá lugar sobre a terra. E eles respondem que quando o bem terá lugar sobre a terra, quando as almas, os espíritos que aqui vierem habitá-la, os bons forem em maior número do que os maus. Aí sim reinará o bem e a justiça. E segue a resposta, que é 1,5 páginas. Depois, na questão 932, nós temos uma outra pergunta. Por que no mundo, frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência? E eles respondem,
pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, dominarão. E aí vemos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fazendo uma apresentação didática de uma chamada escala dos mundos. E ele qualifica a Terra como sendo um mundo de provas e expiações. E caracterizando o mundo de provas e expiações, Kardec o classifica ou o caracteriza como predominância do mal. E aí nós podemos nos perguntar, como predominância do mal, se a maioria das pessoas são boas? E é fato. Se nós olharmos esses mais ou menos 7 bilhões de habitantes na Terra, a maioria são pessoas boas. A maioria são pessoas que não fazem o mal. A grande maioria desses 7 bilhões não faz o mal. E a minoria faz o mal. Se a minoria faz o mal e a maioria não faz o mal, por que há a predominância do mal? E aí vamos ao capítulo 3 do livro A Gênese, que Kardec vai fazer uma digressão para avaliar um elemento relativo aplicado à ideia do mal. E ali ele coloca como, da mesma forma que a física nos diz que o frio é a ausência de calor, que o escuro é a ausência do claro, ele vai nos dizer que o mal é a ausência do bem. Ou seja, a maioria não faz o mal, mas a maioria não faz o bem. Uma mínima parte faz o mal, uma mínima parte faz o bem, e a maior parte não faz o mal. Mas não fazer o mal não significa a presença do bem. E aí vem o aspecto, não fazer o mal e não fazer o bem, permite-se, então, que o mal seja aplicado. Não somos malévolos, temos intenções benévolas, mas não agimos. E aí talvez fiquemos nos pacíficos. Muitos não devolvem o mal, poucos devolvem com o bem, poucos atingem essa 7ª bem-aventurança. Então nós percebemos por que dessa caracterização de um mundo de provas e expiações com predominância do mal, não pela feitura pura e simples do mal, mas pela não feitura do bem. Se imaginarmos aquela curva chamada curva de Gauss, nós veremos que o não fazer o mal está na hipérbole. O fazer o mal está aqui na base, o fazer o bem está aqui na base, e a grande parte é não fazer o mal. É contentar-se com o quieto. E isso o apóstolo Paulo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem que tem por título, o próprio título do capítulo, Fora da caridade não há salvação, ele escreve no final do primeiro parágrafo, são só 2 parágrafos a mensagem: para fazer o bem é necessária a ação da vontade, para não fazer o mal bastam frequentemente a inércia e a negligência, para não fazer o mal. E aí entendemos por que então essa atmosfera caracterizada pela inação no bem gera um estado de intranquilidade. Gera esse estado de uma intranquilidade que não nos faz sentirmos-nos em paz. Não desenvolvemos esse elemento da 3ª bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos. Por uma sequência natural, de consequência, melhor dizendo, herdarão a terra. Esse aspecto ainda não desenvolvemos. Essa intranquilidade, essa ansiedade, como o apóstolo Paulo nos verbaliza na sua carta aos Coríntios, quando ele diz: o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero eu não faço, mostra-nos um estado nosso interior de intranquilidade.
Essa intranquilidade não nos dá o senso de estarmos em paz. E não estando em paz, como promover a paz? Como dar aquilo que nós não temos? Como distribuir aquilo que nós não temos? E aí podemos conjecturar o que é a paz, então? O que é esse aspecto da paz? E vamos a uma frase de Jesus, grafada no capítulo 14, versículo 27 do Evangelho de João. Quando ali Jesus diz: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou, como o mundo a dá. Em outras palavras, a paz do mundo é diferente da paz preconizada pelo Cristo. E Emmanuel, no capítulo 57 do livro Palavras de Vida Eterna, ele diz que a paz do mundo costuma ser entendida como preguiça rançosa. Porque entendemos que estar em paz é não ter problemas. Porque entendemos que estar em paz, ou a paz, é a ausência de conflitos. Porque entendemos que a paz seria uma inércia, onde nada ruim aconteça. Não vou-la dou como o mundo a dá. Achamos que a paz é o descanso. Dizem que um homem, uma parábola, um homem morreu e foi encontrado, se encontrou depois num lugar, depois da morte, num lugar belíssimo, como aquela paisagem que estava aqui antes, uma relva verde, montanhas, lagos, e ali ele se encontra com um jovem com a feição toda alegre, que o recebe dizendo: olha, o senhor morreu, seja bem-vindo, aqui o senhor pode realizar tudo que o senhor não fez na terra, tudo que o senhor quiser, aqui nós podemos lhe conferir, aqui é o local do seu descanso. E ele então disse: que bom, e descansou-se, e depois de muito descansar, se cansou. E ele então disse: eu preciso algo para fazer, eu vou procurar aquele jovem. E foi ao encontro do jovem, e ele diz: olha, quando eu aqui cheguei, você me disse que podia procurá-lo quando quisesse alguma coisa, e agora eu já descansei muito, e eu quero alguma coisa, eu queria algo para fazer. E o jovem cingiu o rosto e disse: a única coisa que eu não consigo lhe conferir é algo para fazer, porque aqui não se tem o que fazer. E aí o homem disse: eu bem que poderia ter ido para o inferno. E o jovem respondeu: e o senhor pensa que está onde? Porque Jesus havia dito: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Não se busca a paz na inércia, não se busca a paz no não fazer, no não agir. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz no mundo, como disse Emmanuel, costuma ser confundida com preguiça rançosa. Não é só preguiça, rançosa. E vocês sabem bem o que é um ranço. E depois Jesus, grafado ainda pelo evangelista João, lá no versículo 33, do capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vejam que serenidade. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Pois, usa uma partícula conclusiva, pois no mundo tereis aflições. E coloca uma conjunção adversativa: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz tenho-vos dito isto, ou seja, a sua mensagem, a clara
a nossa ideia sobre o que é de fato a paz. Os seus dizeres nos trouxeram os elementos da paz, deixando claro que não ficaríamos isentos das perturbações que nós mesmos criamos. Mas apesar dessas conturbações que nós criamos, podemos viver em paz. E o entendimento nesse sentido, Emmanuel nos traz no capítulo 136 do livro Fonte Viva. Quando ele escreve no final já do capítulo: a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Vejam, a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Não são elementos externos, são elementos interiores. A paz é o estado de consciência. Por isso, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando diz então Emmanuel que é a quitação da consciência para com a vida, por analogia, vamos à questão 621 do Livro dos Espíritos. E lá encontramos qual questão, qual pergunta? Onde está escrita a lei de Deus? E qual foi a resposta? Na consciência. A paz decorre da quitação da consciência para com a vida. A lei de Deus está escrita na consciência. A paz decorre do cumprimento da lei de Deus. E o que é a lei de Deus? Partindo da resposta à pergunta, vamos à questão 614 do Livro dos Espíritos. Que se entende por lei natural? É a lei de Deus. A lei de Deus é a lei natural, física, espiritual, do campo íntimo, do campo externo. Mas eles não dizem somente a lei de Deus. Os Espíritos acrescentam dizendo, criada por Deus para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. E o homem só é infeliz quando se afasta da sua estrutura consciencial. Quando se perturba a si mesmo. E isso nos dá então, nos gera a intranquilidade, que nos dá o senso de não paz. Tudo ainda no pacífico, na terceira bem-aventurança. Porque se olharmos a sétima bem-aventurança, a consequência natural de ser pacificador, serão chamados filhos de Deus. Quem foi chamado com esse termo, filho de Deus? Ou por esse termo, filho de Deus? Jesus. E Jesus passou por momentos de aflições? Ou um chicote, um azorrague, uma crucifixão, uma coroa de espinhos, um carregar um patíbulo, não é algo que gera aflição física. Ele no horto, no Getsemane, com 3 de seus discípulos mais próximos a ele, Tiago, Pedro e João, ele deixa-os ali um pouquinho, avança alguns passos e começa a orar. Pai, afasta de mim esse cálice, porque chicote dói, escarnecimento dói, isso tudo é físico. Afasta de mim esse cálice. Não falava ali Jesus de constrangimentos morais, porque se assim tivesse que ser, o constrangimento seria das outras pessoas, não dele. Afasta de mim esse cálice. E volta. E encontra os 3 discípulos dormindo. E os acorda. E diz a eles, não podeis velar comigo um momento sequer, um minuto sequer, nesse momento máximo da minha aflição? Veja. E ora de novo. Pai, se for possível,
afasta de mim esse cálice. A primeira oração, afasta de mim esse cálice. A segunda, se for possível. E observa os discípulos, estão dormindo de novo. E ele então diz: Pai, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição é física, mas a paz é interior. E ele pacificava, porque tinha paz. Por isso, filho de Deus. Não que não sejamos todos nós, mas no simbolismo da expressão, é aquele que promove a paz. E para isso precisamos cultivar a paz. Tornar a paz uma cultura, não somente a não violência, mas a paz. Que, aliás, quando olhamos a estrutura educacional advinda da chamada Educação em Valores Humanos, da escola Satya Sai Baba, ele separa esses dois elementos como 5 valores significativos, básicos da educação: amor, verdade, não violência, paz. Veja, não violência, paz. Pacífico, pacificador. Não sou violento, mas não significa que eu seja pacificador. Não faço mal, não desejo o mal, não quero o mal, mas não faço o bem, embora deseje. Não violência, paz. Pacífico, pacificador. Cultura da paz. Como disse certa vez Mohandas Gandhi: busque a paz e siga-a. Não é só busque a paz, siga-a. Transforme numa cultura, num modo de viver, numa maneira de viver, a serenidade, que não é simples, não é fácil, mas é o elemento de desenvolvimento de hábito, que Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida, é uma esteira de reflexos, o hábito. Então temos que exercitar, e aí sim teremos a cultura da paz. Busca a paz, melhor dizendo, quem assim disse não foi Mohandas Gandhi, foi Pedro. Na sua primeira carta, capítulo 3, busque a paz e siga. Gandhi disse: não há caminho para a paz é o caminho. Cultura. Pedro, busque a paz e siga. Mohandas Gandhi, não há caminho para a paz é o caminho. Porque não é algo que eu busco, é algo que eu cultivo. A paz não é algo que eu vou atrás no sentido físico que ela está lá. A paz é algo que eu tenho e coloco e desenvolvo, e aí continuo prosseguindo. Busco a paz em mim mesmo, no equilíbrio interior, que Jesus por diversas vezes nos falou, chamando por reino dos céus, reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar, jogou as redes, pescou peixes grandes e pequenos. O reino de Deus é semelhante a um homem que plantou a semente e à noite, vindo o inimigo, semeou o joio. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola e, sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou 3 medidas de farinha, 1 medida de fermento, e a massa cresceu. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo, e sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O que nós temos em comum nessas 5 passagens, ou melhor, nessas 5 parábolas? Onde se pesca peixe, salvo no meu caso, que eu pesco em supermercado, mas normalmente, onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde se planta uma semente? Dentro do sulco.
Onde se encontra uma pérola? Dentro de uma ostra. Onde estava o tesouro? Dentro da terra. E o fermento age na massa de dentro para fora. O que nós temos em comum nessas parábolas? Interiorização. O reino de Deus é interior. O reino de Deus, a paz, é interior. Independe de elementos exteriores. Não é a balbúrdia que me confere a não paz, mas, por outro lado, não é a tranquilidade externa que me confere a paz, mas a minha estrutura interna ante a tudo isso. Posso estar tranquilo e não estar em paz, se a minha consciência não está tranquila, se não a minha consciência não está quite, como nos fala Emmanuel, quite para com a vida. Isso é a cultura da paz. Enxergar o entendimento maior da nossa vida e não só da nossa existência, como bem dito aqui pelo Alberto Almeida. Conta-se que um turista foi a Israel e queria conhecer um rabino muito conhecido, muito famoso, muito sábio. E ele então conseguiu que alguém o levasse à casa desse rabino. E quando ele chega na casa desse rabino, um homem sábio, ele observa que a casa tinha uma cama, um catre, na verdade, uma mesa, uma cadeira e mais nada. Ele olha para o rabino e diz: onde estão os seus móveis? E o rabino, antes de responder, vira para o homem e diz: e os seus? Onde estão? Diz ao turista. E o turista diz: não, mas eu estou só de viagem, só de passagem. E o rabino respondeu: eu também, aqui na terra. Quantas vezes esse atabalhoamento nosso, por questões materiais, nos tira o senso da paz? Aqui em Minas temos um ditado que diz: o homem nasce, cresce, corre, fica velho e morre. Não vive, não percebe a vida. Esse aspecto da cultura da paz não é inércia, mas também não é alienação. É ocupar-se com as coisas, sim, mas não necessariamente pré-ocupar-se. Não vos preocupeis pelo que haveis de comer, com o que haveis de vestir, pelo que haveis de beber, pois meu Pai bem sabe que precisais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Buscai primeiro. Ele não disse buscai unicamente, porque senão seria um discurso alienador. Mas ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Em outras palavras, buscai primeiro o equilíbrio íntimo, e as coisas externas virão por acréscimo. Com o equilíbrio íntimo eu terei as coisas externas, sem tirá-las de ninguém. Sem o equilíbrio íntimo, terei as coisas externas, muitas vezes tirando dos outros. Isso é a paz, isso é a cultura da paz. E aí sim, entendendo a cultura da paz, entendendo esse terceiro degrau das bem-aventuranças, os pacíficos, nós poderemos então vislumbrar o que é ser pacificador. E temos um ensaio interessante, um ensaio que é chamada, na letra dessa música, é chamada de cantigo ou música pela paz, prece pela paz, mais conhecida como oração de São Francisco. E é um ensaio. Diz o autor: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz, da vossa paz. Ele não diz: Senhor, traga a mim a vossa ou a tua paz.
trazei a mim. Não, ele não diz isso. Ele diz, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Ou seja, que nós sejamos os artífices da paz. Chamemos a responsabilidade para nós promovermos a paz, a partir do momento em que nós consigamos cultivar a paz, para poder promovê-la. Porque senão daremos o que o outro tem, a paz, mas não o que nós temos. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. E ali ele vai agora criando as situações e vai mostrando as dicotomias para o exercício da paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. O amor não é o antagonista do ódio. O antagonista do amor não é o ódio, o antagonista do amor é a indiferença. O ódio, dizia Chico, é o amor ensandecido. Chico dizia claramente, o ódio é o amor ensandecido. E na sua forma chiquesta de falar, ele diz, o amor é o fogo que aquece as mamadeiras das crianças nas madrugadas frias. E o ódio é o fogo que destrói prédios e campinas. A mesma coisa, dependendo da forma que se usa. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Que eu entenda que ali está um ensandecimento do amor que nós podemos chamar de egoísmo. Mas o autor não para aí. O que mais ele diz? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E dizia Khalil Gibran que o perdão é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. Veja que interessante da sua forma simbólica. O perdão é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. São pisadas e devolvem o perfume, ou seja, devolvem a paz. Pacificam apesar do esmagamento, da opressão, da dificuldade, porque o perfume é o que elas têm, e elas devolvem instintivamente o que têm. E nós também devolvemos instintivamente o que nós temos. Quando somos apertados, pressionados, oprimidos, nós devolvemos instintivamente o que temos. E aí cada um sabe o que devolve. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Para sermos pontos de convergência e não pontos de divergência. Podemos não concordar, mas podemos compreender. Podemos perceber que o motivo da não concordância da minha parte é em função da minha própria visão da situação, que não significa necessariamente que eu esteja correto. Perceber, como dizia Emmanuel, sejas tu o último anteparo de qualquer mal. Em outras palavras, não passe para frente, porque quem conta um conto, aumenta um ponto. O mal, dizia André Luiz, não merece comentários. E a gente ainda diz, não, eu estou falando do jeito que eu ouvi. Eu estou só repassando. Tal e qual.
não é a minha opinião, eu só estou repassando. Então, para que repassar? Qual a finalidade? Onde tua palavra não ajuda, dizia André Luiz, Emmanuel, melhor dizendo, cala-te. Vejam, onde houver discórdia, que eu leve à união, a convergência de sentimentos. Não me consta, pelo menos não me lembro de ter lido isso, que Jesus tenha criado divergência entre as pessoas, mas pelo contrário, convergência. Não se intrometia nas questões alheias, respondia quando era perguntado, agia quando era pedido, mas não se intrometia na vida de ninguém, de forma pura e simples por se intrometer. Não ficava na linguagem mineira, assoprando brasa, que pega fogo. Então ali, diz o autor, onde houver discórdia, que eu leve à união. Que não significa concórdia com o fato, mas compreender as circunstâncias e apontar soluções melhores. Porque mesmo Jesus, quando mesmo ele comentava os aspectos confusos da lei, ele não só comentava, ele apresentava algo melhor. Quando observada a atitude dos apóstolos de colher espigas no sábado, e a lei dizia não fazer esforço no sábado, e acusaram os seus discípulos de colher espigas no sábado, Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Quando ele cura um homem num sábado, e diz a ele, levanta, pega o teu leito e vai embora, as pessoas acusavam-no de curar em dia de sábado e exigir do homem um esforço, que não era permitido ao sábado, carregar um leito. E Jesus então diz, quem de vós, se tendo 100 ovelhas, uma se desgarrar do rebanho num sábado, não vai à procura dela, e só volta quando a encontrar? Se assim fazem para uma ovelha, quanto mais não vale um homem. Então ele não criticava, ele mostrava os elementos. E dizia Emmanuel, todas as vezes que criticares a ação do teu semelhante, estarás tu na condição de melhor fazer do que ele. Onde houver discórdia, que eu leve à união. E onde houver dúvida, que eu leve à fé. E o que é fé? Na questão 354 do livro Consolador, Emmanuel nos diz, fé é a certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Onde houver dúvida, não é levar a religião que professamos, mas a certeza que temos na realidade da vida, na imortalidade da vida, em Deus. Elementos religiosos, depois, se a pessoa assim o quiser. Na quinta-feira conversava em diálogo fraterno, na casa espírita, onde frequento, onde trabalho, e a pessoa me disse, olha, o meu genro disse, católica, ministra da Eucaristia, o meu genro disse, se eu viesse falar com você, você ia me transformar em espírita. E eu disse a ela, se a senhora quiser me ajudar, eu também vou tentar me transformar realmente num verdadeiro espírita. Nós não estamos aqui para discussões teológicas, exegéticas, nós estamos aqui para dialogar. E eu tenho a certeza em Deus, a senhora também tem. Olha o nosso ponto de convergência. Vamos falar sobre isso. E é assim que se trabalha a fé, que é um elemento seguro, pleno, monossílabo, mas amplo. Como bem dizia o filósofo cantor Gilberto Gil, andar com fé eu vou,
pois a fé não costuma falhar. Não costuma não, ela não falha, desde que a tenhamos. E aí escreve Emmanuel, no capítulo 40 do livro do livro Vinha de Luz: a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações, e não é serviço de menor esforço. Ou seja, fé não vem, fé se constrói. Mas não é serviço de menor esforço. Não é assim, Deus me dê fé. Ele vai falar, eu já te dei todo o germe para isso, é só desenvolver. Mas não é serviço de menor esforço. E aí entendemos porque Paulo foi dizer, peleja na fé. E eu achava que peleja era um termo só nosso aqui, dos rincões de Minas, lá da minha grande cidade de São Gotardo, onde eu nasci. Tem São Gotardense aí. Lá da grande cidade onde resido, Patrocínio. Porque senão amanhã eu vou ter problema em Patrocínio. Vejam, duas cidades que eu tenho no coração. Mas vejam, não é serviço de menor esforço, não é essa peleja que eu achava que era só de lá, mas é a peleja, é a luta constante. É aquilo que Paulo chamava atletas do Cristo, que treina, para desenvolver a fé. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E o que é a verdade? Não, porque eu sou uma pessoa verdadeira. Eu falo o que tem que ser. Comigo é tiro e queda. Eu falo umas poucas e boas. Não são poucas e tampouco boas. A verdade é precisa, é segura, ou é necessária, dependendo do sentido que se quer dar à palavra precisa. E é árdua. Não, a verdade nunca é árdua. Pois a verdade, dizia Francis Bacon, não é filha da autoridade, é filha do tempo. Há momento, como está lá no Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 3 também. Todas as coisas têm o seu tempo e para cada ocupação chega a sua hora. A verdade tem o seu tempo. Que não foi, por exemplo, o tempo de Pilatos, quando conversava com Jesus. E pergunta-lhe, sois rei? Jesus responde, meu reino não é deste mundo. E pergunta, sois rei? Ele fala, tu o dizes. E pergunta, o que vieste aqui fazer? Ele responde, dar testemunho da verdade. E pergunta, o que é a verdade? E Jesus se cala e não responde. Porque a verdade tem a hora, tem um momento para ser compreendida. A verdade tem três faces. A que eu vejo, a que o outro vê, e a realidade, que pode ser diferente das outras duas faces. Chico, chiquianamente falando, ele dizia, quando for dizer a verdade, coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor e fale. Uma filosofia chiquiana perfeita. Coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor e fale. Sejamos verdadeiros, mas não sejamos ofensivos. Porque muitas vezes a minha verdade, na verdade, é uma mentira aos olhos de outras pessoas que trazem outra verdade, que para mim é uma mentira, e que no fundo as duas são mentiras e a verdade é outra. Não somos donos sequer usufrutuários da verdade. Então, pensemos bem,
onde houver erro, que eu leve a verdade. Em outras palavras, que eu leve as orientações para o melhor, como Jesus o fazia. Quantas vezes, respondendo, ele usa essa forma vocativa, em verdade vos digo. Para dizer, olha, o que eu vou dizer, preste atenção, isso sim. Como vemos lá no Evangelho de João, lá no versículo 14, e a tua palavra é a verdade. E vemos no versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João também, e conhecereis a verdade vos fará livres. Mas a verdade que vai sendo descortinada. Por isso, filósofos trabalharem com a ideia de verdades, no plural. Não que sejam várias, mas porque são estágios de descortinamento. Atinge uma verdade. Com o farol baixo, a verdade está aqui. Com o farol alto, a verdade aumenta um pouco. E assim vamos descortinando a verdade. Por isso, a aparente quantidade de verdades. Depende do nível da ótica do que eu estou. Então, pensemos, onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. O ânimo, o bom ânimo. O apesar de, vamos fazer assim. O apesar de, por que não mudar? O ânimo da boa palavra, o ânimo do companheirismo, o ânimo do conte comigo, o ânimo do estou aqui. Vejam, isso é a esperança. Não é algo ufânico, utópico, sonho. Não, isso não é esperança. A esperança advém daquela certeza, meio Ariano Suassuna. Eu não sei como é que é, só sei que é assim. Essa é a esperança. Lá do personagem, se não me engano, o Chicó. Só sei que é assim. A esperança é isso. Eu sei que é assim. Eu sei que há um porvir. Eu sei que há um depois, um day after. Isso é esperança. Que é filha da imortalidade. Sabendo da imortalidade, a esperança é natural. Então pensemos, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Mas que não menospreze a tristeza, que respeite a tristeza, porque tristeza é estado momentâneo, advindo de situações causadoras de afetações emocionais, e precisa ser respeitada. Levar alegria não é dizer assim, não fique triste, isso é bobeira sua. Não, isso é sério para quem está, e respeitar, mas levar alegria da segurança, do conforto, associada à esperança. E onde houver trevas, que eu leve a luz. E aí vamos ao Sermão do Monte. Brilhe, lá do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, 6, 7, já que ele está descrito nos 3 capítulos, 5, 6 e 7. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Não é sozinho, não é para si, não é um brilho para clarear só a si, aos demais. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Ele adverte: se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão essas trevas?
tempo estava regredindo ali, agora ele está aumentando, azar de vocês, porque está 57, 58, 59, antes estava 59, 58, 57, agora zeraram, só porque eu falei. Mas estamos também zerando a paciência de vocês, que faz parte da cultura da paz. Que entendamos esse aspecto da luz. E depois, na oração, ele vai mostrar o desprendimento. Numa sequência de versos, ele vai mostrando esse desprendimento. Fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Porque ele entende que a cultura da paz leva a esse entendimento da semelhança, da igualdade, da semelhança de virtudes, da semelhança de defeitos, da semelhança de carências. E aí trabalha com essa serenidade. É um roteiro, é um ensaio para viver a paz e para pacificar. E o exemplo maior de pacificação que nós tivemos, que recebeu dignamente ou condignamente o título Filho de Deus, o Cristo. Ele levou a paz ao coração da samaritana, confusa no seu dia a dia e nos seus amores. Ele levou a paz àquela mulher que estava por ser apedrejada, através da indicação de uma continuidade da vida e das suas próprias ações, dizendo: vá e não peques mais, dando a ela o ânimo para, apesar dos erros anteriores, promover acertos vários. Deu a ela o senso da paz. Deu a Pedro o senso da paz, quando Pedro corta a orelha de Malco, quando Jesus é preso, e ele diz: Pedro, embainha a tua espada, pois aquele com a espada fere, com a espada será ferido. Levou a paz àquele centurião preocupado com o seu servo que estava doente em casa. Levou a paz àquela senhora que por 12 anos padecia de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. E levou a paz a essa, sem nada dizer. Porque diz o texto que ela toca-lhe por trás a borda da túnica. E naquele toque, no meio de uma multidão, Jesus diz: para, alguém me tocou. E pergunta um sensível dos apóstolos, creio que Pedro: como tu dizes, alguém te tocou, se todos te empurram? E ele diz: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, poder. E levou a paz àquela senhora. E levou a paz a todas as pessoas com as quais ele se encontrava e a ele buscava. Levou a paz a Bartimeu, quando lhe abre os olhos, para que ele enxergasse a realidade da vida. E assim o fez, de tal forma que ele foi nos dizer: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, fatigados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E aí encontrareis refúgio para as vossas almas, pois leve é meu fardo e suave é meu jugo. Assim, é só correr para o Cristo. Assim, é só correr para o abraço. Deus lhes pague.